Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início essa semana, sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E eu queria pensar com vocês sobre conseguir ouvir a voz de Deus, conseguir perceber Deus no seu dia a dia, conseguir perceber a sua presença. Gosto muito de uma expressão de alguns teólogos e escritores sobre o evangelho da contemplação, sobre você aprender a contemplar. A contemplação, ela tem como elemento também você perceber os detalhes, ouvir os barulhos. Quando eu faço a minha caminhada aqui no parque, tem um espaço em especial, que é esse que eu tô, que ele é mais silencioso, existem muitas árvores, muitos pássaros, tem uma biquinha de água. Então, quando eu tô nesse espaço, eu consigo ouvir melhor a voz de Deus. Porque o Senhor começa a falar comigo em cada pequeno detalhe. Ele me vê, me faz voltar os meus olhos para uma teia de aranha e eu consigo perceber a beleza da criação. Eu estava falando para o meu marido outro dia o quanto cada criatura de Deus, cada coisa que foi feita por Deus, cada ser vivo, ele é inteligente dentro da sua própria limitação. Você não vai ver uma planta conversando com você, você não vai ver um João de Barro construindo um clube com piscina, mas você vai ver que dentro das suas limitações e das suas características, eles são capazes de fazer coisas extraordinárias, como por exemplo o João de Barro na construção da sua própria casa, a aranha que constrói a teia que parece algo tão frágil, mas é algo tão firme, tão forte. A formiga que é capaz de levantar 100 vezes o seu peso. Então, quando você começa a contemplar as coisas que Deus fez, você começa a perceber a grandeza de Deus, a sua infinita bondade, a sua maravilhosa graça. Você vai vendo coisas tão extraordinárias e Deus vai ensinando você. É claro que você deve estar pensando assim, Alessandra, mas você está aí, contemplando a natureza, ouvindo os pássaros, a água, vendo as plantas. É mais fácil contemplar Deus neste lugar. É verdade, é mais fácil mesmo. Mas é possível contemplá-lo também no seu dia a dia, no nosso dia a dia. Não é sempre que eu consigo vir ao parque. E por muitos anos da minha vida eu não conseguia vir nunca. O segredo é você estar sensível à voz de Deus. Eu estava aqui fazendo a minha caminhada, eu estava ouvindo um devocional. Quando eu desliguei o devocional, eu comecei a ouvir as coisas ao meu redor. Eu comecei a ouvir a cigarra, os pássaros, o barulho da bica de água. Eu comecei a ouvir outras coisas. Comecei a prestar atenção em outras coisas. A gente corre muito. Esses dias conversava com alguém que nós somos muitas vezes como Marta, naquela passagem clássica em que ela está em casa fazendo uma série de coisas para recepcionar Jesus e os discípulos, e ela questiona, mestre, você não se importa que eu esteja aqui fazendo um monte de coisas e Maria está aí sentada aos teus pés, sem fazer nada, o que ela quis dizer, né? E Jesus amorosamente a corrigiu, porque queria
falar ao coração dela. Queria ensiná-la algo. E disse para ela: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. Essa importa. E essa não será tirada dela. A gente precisa encontrar no nosso dia a dia, nas muitas tarefas que temos que realizar, o evangelho da contemplação. Aquele que faz a gente parar e perceber os sinais de Deus no nosso dia a dia. Na nossa caminhada diária, nos nossos desafios, nas coisas que nós temos que realizar. Pare durante o seu dia, abra a janela de onde você está e olhe o céu. Perceba a grandeza daquilo que Deus fez. Deixe o Espírito falar ao seu coração. Encontre um espaço no seu dia para abrir a palavra de Deus e ouvi-lo e contemplá-lo através das linhas escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus sobre a vida de homens e mulheres que viveram no seu dia a dia a experiência de experimentar Deus, ouvir Deus, viver os propósitos de Deus. E era isso que Deus falou no meu coração nessa manhã. E eu queria deixar com vocês. Que Deus te abençoe, que a semana seja contemplativa, que você consiga parar para ouvir a voz de Deus, porque isso vai te trazer a paz necessária, o foco necessário e a direção que você precisa para a sua vida. Amém? Senhor, nos dá a graça de vivenciar esse evangelho da contemplação, onde a gente é capaz de parar no nosso dia e ouvir a tua voz. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nós nos vemos semana que vem, para mais uma vez nos sentarmos na mesa com Ele, Jesus, e nos alimentarmos dele, a fonte da água viva. Deus te abençoe. Tchau, tchau.